Deixa eu fazer uma pergunta simples. E se Jesus identificou o endereço exato do centro de operações do adversário na Terra? Apocalipse 2, 13. Preserva uma das declarações mais chocantes das Escrituras, quando Cristo diz ao anjo da igreja em Pérgamo: "Conheço o lugar onde você vive, onde está o trono de Satanás." A maioria das pessoas assume que linguagem bíblica sobre o inimigo é sempre simbólica, sempre metafórica. Mas a história revela que os primeiros cristãos entenderam essas palavras como identificação geográfica precisa. Nesta jornada, vamos nos mover em 3 etapas. Primeiro, vamos descobrir por que Jesus escolheu essa cidade específica entre todas as cidades do mundo antigo. Depois, vamos examinar as evidências arqueológicas que confirmam a existência física desse trono. E, finalmente, vamos entender por que essa revelação muda completamente nossa compreensão sobre como o mal opera no mundo. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a história real começa. As palavras de Jesus em Apocalipse não carregam tom poético. Ele não está construindo metáfora. Quando Cristo diz, "Eu sei onde você vive", ele está estabelecendo conhecimento geográfico concreto. A expressão, "onde está o trono de Satanás", usa a palavra grega tronos, o mesmo termo aplicado para descrever tronos de reis terrestres e o próprio trono de Deus. Tronos significa assento de autoridade, centro de poder, local de onde emanam decisões que moldam territórios. Não é conceito abstrato, é estrutura de governo. A revelação foi dirigida especificamente à igreja em Pérgamo, não a Roma, embora Roma fosse capital do império, não a Jerusalém, embora Jerusalém carregasse peso religioso incomparável, não a Alexandria, embora Alexandria fosse centro intelectual do mundo mediterrâneo. Jesus identifica Pérgamo, cidade localizada na Ásia Menor, hoje território da Turquia moderna. Comunidade que poucos cristãos contemporâneos conseguem localizar em mapa. Por que essa cidade? Por que esse lugar específico recebe título tão sombrio? Estudiosos debatem há séculos. Algumas interpretações sugerem que Jesus estava se referindo ao culto imperial romano concentrado em Pérgamo. Outras teorias apontam para o altar de Zeus, que dominava a acrópole da cidade. Há quem argumente que a referência aponta para o templo de Asclépio, deus da cura, cujo símbolo era a serpente. Mas e se todas essas interpretações capturam apenas fragmentos da verdade completa? E se o trono de Satanás em Pérgamo não era uma única estrutura, mas um sistema inteiro? Textos antigos confirmam que Pérgamo não era cidade comum. Ela funcionava como capital da província romana da Ásia. O governador romano mantinha residência oficial ali. Tribunais operavam com autoridade imperial direta. A cidade possuía direito de executar pena de morte, privilégio raro no mundo antigo. Pérgamo era onde Roma exercia poder absoluto sobre a região mais rica do império. Controle político, autoridade judicial, força militar, tudo convergindo em um único local. Mas poder político era apenas uma camada. Pérgamo abrigava a biblioteca que rivalizava com a famosa Biblioteca de Alexandria. Pergaminho, material de escrita que revolucionou preservação de conhecimento, recebeu o nome derivado dessa cidade. Pérgamo era centro de aprendizado e filosofia, medicina. As mentes mais brilhantes do mundo antigo estudavam ali. Conhecimento e poder intelectual concentrados no mesmo território que exercia domínio político. E havia mais. Pérgamo era centro religioso de primeira magnitude. O culto imperial atingia intensidade única na cidade. Cidadãos eram obrigados a participar de cerimônias que declaravam César como divino. Recusar participação
significava traição política e heresia religiosa simultaneamente. O império não separava lealdade política de submissão religiosa. Adorar o imperador não era opcional. Era requisito de cidadania. Subscribe ao canal para descobrir verdades bíblicas que a história enterrou. Cada vídeo revela conexões que vão transformar sua compreensão das Escrituras. O altar de Zeus dominava visualmente a cidade. Estrutura colossal erguida na Acrópole e visível de qualquer ponto de Pérgamo e das planícies circundantes. O altar não era apenas monumento, era centro de sacrifícios contínuos, onde animais eram mortos diariamente para honrar Zeus. Fumaça subia constantemente, visível a quilômetros de distância. Os habitantes de Pérgamo viviam sob sombra literal dessa estrutura de adoração pagã. O templo de Asclépio adicionava outra dimensão. Asclépio, deus grego da medicina, era representado por serpente. O símbolo médico moderno, serpente enrolada em bastão, deriva diretamente desse culto antigo. Em Pérgamo, o templo de Asclépio funcionava como hospital, escola de medicina e centro religioso. Pessoas viajavam de todo o império buscando cura. Serpentes eram mantidas no templo, permitidas a rastejar sobre os doentes durante rituais de cura. Saúde física dependia de submissão a esse sistema religioso específico. Agora, considere a situação dos cristãos em Pérgamo. Eles viviam no epicentro de múltiplos sistemas de poder que demandavam submissão total. Sistema político que exigia adoração ao imperador. Sistema intelectual que promovia filosofias contrárias ao evangelho. Sistema religioso que oferecia cura física em troca de participação em rituais pagãos. Sistema econômico que funcionava através de guildas comerciais, cada uma ligada à divindade específica. Recusar participação significava isolamento social, perda de oportunidades econômicas, risco de perseguição legal. Jesus não estava usando hipérbole quando identificou Pérgamo como localização do trono de Satanás. Ele estava nomeando realidade que os cristãos locais enfrentavam diariamente. O adversário havia estabelecido ali estrutura de poder tão abrangente que tocava cada aspecto da vida: política, religião, medicina, economia, educação, tudo integrado em sistema que demandava lealdade absoluta. Resistir em um ponto significava conflito em todos os pontos. Mas há camada ainda mais profunda nessa revelação. E quando começamos a escavar essa camada, descobrimos por que essa cidade específica foi escolhida para hospedar o trono. O que vem a seguir vai mudar sua compreensão sobre como estruturas de poder funcionam no reino espiritual. Capítulo 2. Pérgamo, a capital, que o mundo esqueceu. Pérgamo não surgiu como centro de poder da noite para o dia. A cidade carrega história que remonta ao século IV a.C. Após a morte de Alexandre, o Grande, seu império fragmentou-se entre generais rivais. Um desses generais, Lisímaco, controlava a região onde Pérgamo estava localizada. Lisímaco depositou seu tesouro na fortaleza de Pérgamo, confiando a guarda a um oficial chamado Filetero. Quando Lisímaco morreu em batalha, Filetero não devolveu o tesouro aos herdeiros. Ele declarou independência e fundou a dinastia Atálida, que governaria Pérgamo pelos próximos 150 anos. Os reis atálidas transformaram Pérgamo em potência regional. Eles expandiram território, construíram monumentos magníficos, atraíram artistas e eruditos. A biblioteca de Pérgamo chegou a conter 200.000 volumes, segundo apenas a biblioteca de Alexandria. Quando o rei do Egito, temendo a competição, proibiu a exportação de papiro para Pérgamo, os escribas locais
Aperfeiçoaram técnica de tratamento de pele animal, criando material de escrita superior. Esse material, pergaminho, dominaria a preservação de textos pelos próximos 1000 anos. A riqueza de Pérgamo não vinha apenas de conquista militar. A cidade controlava rotas comerciais cruciais entre o interior da Ásia e o Mar Egeu. Mercadorias fluíam através de Pérgamo. Grãos, metais, tecidos, especiarias, escravos, tudo passava por mercados da cidade. Riqueza acumulada financiava construções cada vez mais grandiosas. Teatros, ginásios, templos, palácios, todos projetados para demonstrar poder e sofisticação de Pérgamo. Em 133 a.C., o último rei de Pérgamo, Átalo III, fez movimento surpreendente. Ele morreu sem herdeiros diretos e legou o reino inteiro a Roma. Por que um rei abdicaria a dinastia inteira e entregaria território à potência estrangeira? Historiadores debatem motivações. Alguns sugerem que Átalo reconheceu inevitabilidade da dominação romana e preferiu transição pacífica. Outros argumentam que ele temia revoltas internas e acreditava que Roma manteria a ordem. Independente da motivação, resultado foi claro. Pérgamo tornou-se propriedade de Roma. Roma não desperdiçou a herança. Ela transformou os territórios de Pérgamo na província da Ásia, uma das províncias mais ricas do império. Pérgamo foi designada capital provincial. O governador romano, chamado procônsul, estabeleceu residência oficial na cidade. Tribunais imperiais operavam ali. Soldados romanos mantinham guarnição permanente. Roma exercia controle direto e imediato sobre toda a região através de Pérgamo. Mas Roma trouxe mais que administração política. Ela trouxe culto imperial. O imperador Augusto autorizou construção do primeiro templo dedicado à divindade do imperador na província da Ásia. Onde esse templo foi construído? Pérgamo. A cidade tornou-se centro oficial de adoração ao imperador em toda a região. Anualmente, cidadãos eram obrigados a comparecer ao templo, queimar incenso diante da estátua do imperador e declarar: César é Senhor. Após cumprir ritual, recebiam um certificado comprovando lealdade. Sem esse certificado, cidadãos enfrentavam suspeita de traição. Like neste vídeo se você está começando a entender por que Jesus identificou especificamente essa cidade. A revelação está apenas começando. Para cidadãos comuns, participar do culto imperial era pragmatismo político. Não exigia crença sincera na divindade de César. Era gesto social, demonstração de lealdade cívica, semelhante a cantar hino nacional ou saudar bandeira. A maioria das pessoas via a cerimônia como formalidade necessária para a vida pacífica sob império. Filósofos da época até argumentavam que participação externa em rituais religiosos não comprometia convicções internas. Mas para cristãos, situação era radicalmente diferente. Declarar César é Senhor contradiz diretamente a confissão cristã fundamental. Jesus é Senhor. Não havia espaço para ambiguidade. Um não poderia servir a dois senhores. Cristãos que recusavam participar do culto imperial enfrentavam consequências severas: perda de status legal, confisco de propriedade, prisão, tortura, execução. O império não tolerava desafio à ordem religiosa política. Essa pressão não era apenas externa. Ela penetrava estruturas sociais mais íntimas. Guildas comerciais, equivalentes antigos de sindicatos e associações profissionais, organizavam regularmente banquetes em honra de divindades patronas. Participar desses banquetes era essencial para manter conexões comerciais. Mercadores, artesãos, comerciantes, todos dependiam de redes construídas nesses eventos sociais. Recusar participação
significava sabotagem econômica autoimposta. Famílias inteiras podiam cair na pobreza porque pai cristão não aceitava comparecer a banquete dedicado a Ártemis ou Apolo. E havia pressão familiar. Casamentos eram arranjados com base em status social e conexões econômicas. Festivais religiosos marcavam um ciclo anual de vida comunitária. Nascimentos, casamentos, funerais, todos incorporavam elementos religiosos pagãos. Cristão que rejeitava a participação nesses rituais era visto como antissocial, perigoso, potencialmente subversivo. Famílias se fragmentavam, pais deserdavam filhos, cônjuges se divorciavam, amizades terminavam. A intensidade da pressão em Pérgamo era amplificada pela concentração de poder. Em vilas menores, cristãos podiam viver relativamente despercebidos. Mas Pérgamo era a capital. Autoridades imperiais estavam presentes. Vigilância era constante. Conformidade era esperada publicamente. Não havia como esconder não participação em eventos cívico-religiosos. Cada recusa era visível, cada ausência notada. Agora, adicione dimensão do templo de Asclépio. Pessoas viajavam a Pérgamo buscando cura para doenças crônicas. O templo oferecia tratamentos que combinavam medicina primitiva com ritual religioso. Pacientes dormiam no templo, esperando que Asclépio aparecesse em sonhos e revelasse cura. Serpentes, símbolos do deus, onde rastejavam livremente no complexo. Acreditava-se que toque de serpente transmitia poder curativo divino. Para cristão doente em Pérgamo, escolha era brutal. Buscar tratamento no templo de Asclépio significava participar de ritual pagão, reconhecer divindade falsa, submeter-se a sistema religioso contrário ao evangelho. Recusar tratamento significava continuar sofrendo, potencialmente morrer de doença tratável. Não havia alternativa médica. O templo monopolizava conhecimento e prática de medicina. Escolher Cristo significava, literalmente, escolher sofrer. Essa é a realidade que Jesus conhecia perfeitamente quando disse: "Conheço o lugar onde você vive." Ele não estava minimizando pressão. Ele estava reconhecendo que cristãos em Pérgamo viviam no epicentro de sistema projetado para forçar submissão. E mesmo assim, ele os chamava a permanecer fiéis. Mas por que esse sistema era tão eficaz? O que tornava Pérgamo diferente de outras cidades? A resposta está na estrutura física que dominava a cidade. E essa estrutura ainda existe hoje. Capítulo 3. O trono, que ninguém ousa nomear. Existem estruturas no mundo antigo que desafiam explicação simples. Pirâmides do Egito, Muralha da China, Colosso de Rhodes. Cada uma representa investimento massivo de recursos, trabalho e tempo. Cada uma foi construída para comunicar mensagem específica. Pérgamo possuía estrutura comparável, não em tamanho físico às pirâmides, mas em significado simbólico e impacto psicológico. Essa estrutura era o altar de Zeus. O altar de Zeus em Pérgamo não era simples plataforma para sacrifícios. Era complexo arquitetônico monumental. A base do altar media aproximadamente 36 metros de largura por 34 metros de profundidade. Escadaria de mármore subia mais de 18 metros até plataforma superior onde sacrifícios eram realizados. A estrutura inteira era cercada por friso esculpido, considerado uma das obras-primas da arte helenística. O friso retratava a batalha mitológica entre deuses do Olimpo e gigantes rebeldes. Mais de 100 metros de relevos esculpidos mostravam um combate violento, deuses triunfantes, gigantes derrotados. A mensagem era inequívoca. Os deuses do Olimpo, liderados por Zeus, são supremos. Rebelião contra a ordem divina estabelecida resulta em destruição. Os gigantes, que ousaram desafiar Zeus,
foram esmagados. A mesma sorte aguarda qualquer um que questione a autoridade legítima. Não é coincidência que essa estrutura foi erguida em cidade que se tornaria centro de poder imperial romano. Romanos entenderam perfeitamente simbologia. Eles eram os novos deuses. Rebelião contra Roma seria esmagada tão completamente quanto os gigantes míticos. Mas havia dimensão adicional. O altar de Zeus funcionava como centro ritual ativo. Sacrifícios de animais ocorriam diariamente. Durante festivais religiosos, dezenas de animais eram mortos em sequência. Sangue fluía por canais esculpidos no mármore. Fumaça de carne queimada subia constantemente. O cheiro permeava a cidade. Visitantes de Pérgamo comentavam sobre o odor constante de sacrifício. A estrutura não era museu. Era máquina de adoração em operação contínua. Arqueólogos que estudaram o local descobriram algo perturbador. A plataforma onde sacrifícios eram realizados era projetada para maximizar visibilidade. De múltiplos pontos na cidade, habitantes podiam ver fumaça subindo do altar. À noite, fogo do sacrifício iluminava a Acrópole, visível a quilômetros de distância. Era impossível ignorar a presença do altar. Impossível esquecer que Zeus, através de estrutura física imponente, dominava a cidade. Agora conecte isso com a declaração de Jesus. Conheço o lugar onde você vive, onde está o trono de Satanás. Tronos. Assento de autoridade. A palavra grega pode referir-se a trono literal, cadeira elevada de rei ou juiz, ou pode referir-se metaforicamente a centro de poder. O altar de Zeus funcionava como ambos. Era literalmente estrutura elevada, trono arquitetônico dominando paisagem. E era metaforicamente centro de sistema religioso que exigia submissão. Scholars debatem se Jesus estava identificando especificamente o altar de Zeus ou o sistema mais amplo em Pérgamo. Mas a pergunta pode estar mal formulada. E se Jesus estava identificando o princípio operacional? Tronos de Satanás não seria necessariamente único edifício. Seria manifestação de sistema que combina poder político, religiosidade obrigatória, manipulação psicológica e coerção social. Pérgamo era modelo perfeito desse sistema. Comente abaixo qual aspecto dessa história está impactando você mais. Sua perspectiva enriquece a discussão e ajuda outros seguidores. Considere componentes. Primeiro, poder político centralizado. Roma governava de Pérgamo. Segundo, exigência religiosa imposta por autoridade civil. Culto imperial não era opcional. Terceiro, estrutura física intimidante que reforça mensagem de autoridade. Altar de Zeus dominava visualmente. Quarto, ritual contínuo que normaliza a submissão. Sacrifícios diários mantinham população engajada. Quinto, consequências severas para a não conformidade. Recusa resultava em marginalização ou morte. Esse padrão não é exclusivo de Pérgamo. Ele reaparece repetidamente na história humana. Qualquer sistema que combina autoridade política com exigência religiosa, reforçado por arquitetura intimidante, normalizado através de ritual público e imposto através de punição, opera sob o mesmo princípio. Princípio que Jesus identifica como característico do trono de Satanás. Mas por que especificamente Zeus? Por que esse deus em particular recebia a honra tão elaborada em Pérgamo? A resposta remonta à mitologia grega. Zeus era governante supremo do Olimpo. Ele derrotou titãs, estabeleceu ordem cósmica, homodistribuiu domínios entre os deuses. Zeus representava a autoridade máxima, poder incontestável, justiça conforme definida pelo governante. Adorar Zeus era reconhecer ordem hierárquica do universo, com poder supremo no topo. Roma adotou o panteão grego, renomeando deuses com equivalentes latinos. Zeus tornou-se Júpiter.
mas função permaneceu idêntica. Júpiter era rei dos deuses, garantidor da ordem imperial. Imperadores romanos eventualmente inseriram-se nessa hierarquia, reivindicando o status divino próprio. Augusto declarou-se filho de Deus após a adoção póstuma por Júlio César divinizado. Imperadores subsequentes seguiram padrão. Adorar imperador tornou-se indistinguível de adorar Júpiter Zeus. O altar de Zeus em Pérgamo, portanto, funcionava simultaneamente como centro de adoração ao Deus Supremo do panteão e como declaração de lealdade à ordem imperial. Participar de sacrifícios ali era afirmar hierarquia cósmica com Roma no topo. Recusar participação era negar legitimidade de todo o sistema. Essa é a razão pela qual cristãos representavam ameaça tão fundamental. Eles não estavam apenas recusando o ritual religioso. Estavam negando a estrutura básica de realidade conforme definida pelo Império. Antipas entendeu isso. A Escritura preserva o nome desse cristão desconhecido. Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto entre vocês, onde Satanás habita. Apocalipse 2, 13. Conecta a morte de Antipas diretamente com a localização do trono. Antipas não morreu em lugar aleatório. Ele foi executado em Pérgamo, no epicentro do sistema. Tradições antigas sugerem que Antipas foi queimado vivo dentro de estrutura em forma de touro-bronze, dispositivo de tortura que aquecia metal até matar o ocupante lentamente. Ele poderia ter evitado essa morte. Bastava queimar incenso. Bastava dizer: César é Senhor. Ele recusou. Por que alguém escolheria a morte tão horrível por recusar participar de ritual aparentemente trivial? Porque Antipas entendia o que estava em jogo. Não era apenas questão de queimar incenso. Era questão de reconhecer a autoridade máxima. Era questão de definir realidade. Antipas confessava Jesus como Senhor. Essa confissão não permitia reconhecer outro Senhor, nem mesmo temporariamente, nem mesmo externamente. Integridade exigia consistência até morte. A morte de Antipas não foi derrota, foi testemunho. A palavra grega para testemunha é martis, origem da palavra mártir. Antipas testemunhou realidade do reino de Deus através de recusa a reconhecer reino rival. Sua morte declarou publicamente que existe autoridade superior a Roma, poder superior a César, realidade superior à estrutura imposta pelo trono de Satanás. E essa testemunha fiel agora tem nome preservado na Escritura eterna, enquanto nomes de imperadores que exigiram adoração são lembrados apenas como advertência. Mas a história do trono não termina no primeiro século. O altar de Zeus permaneceu em Pérgamo por séculos, testemunha silenciosa de sistema antigo. Então, no século XIX, algo extraordinário aconteceu. O trono foi movido, e seu novo local revelaria conexões históricas que ninguém poderia prever. Capítulo 4. A serpente que curava e matava. Enquanto o altar de Zeus dominava visualmente Pérgamo, outra estrutura operava com poder diferente, mas igualmente profundo. 3 quilômetros abaixo da Acrópole, no vale próximo ao rio Celinos, erguia-se o Asclepeion. Esse complexo era dedicado a Asclépio, deus grego da medicina. Se Zeus representava a autoridade política revestida de divindade, Asclépio representava a necessidade humana fundamental revestida de ritual religioso. Pessoas não visitavam o Asclepeion por obrigação cívica. Elas iam porque estavam desesperadas. Asclépio, segundo mitologia grega, era filho de Apolo, imortal Coronis. Ele foi criado pelo centauro Quiron, que ensinou-lhe segredos de medicina. Asclépio tornou-se tão habilidoso que conseguia ressuscitar mortos. Zeus, temendo que essa habilidade perturbasse ordem natural, matou Asclépio com um raio.
mas devido às curas extraordinárias que Asclépio realizara em vida, ele foi elevado a status divino após morte. Templos dedicados a Asclépio espalharam-se por mundo grego. Epidauro, na Grécia continental, abrigava santuário mais famoso, mas Asclepeion de Pérgamo rivalizava em importância. O símbolo de Asclépio era a serpente enrolada em bastão. Essa imagem é reconhecida mundialmente como símbolo de medicina até hoje. A origem do símbolo permanece debatida. Algumas teorias sugerem que derivava de prática médica antiga de remover vermes parasitas do corpo, enrolando-os lentamente em vara. Outras interpretações conectam serpente com renovação, já que serpentes trocam pele. Independente da origem, serpente tornou-se inseparável de Asclépio. E no Asclepeion de Pérgamo, serpentes não eram apenas símbolos, eram participantes ativos no processo de cura. O complexo do Asclepeion era impressionante. Via coberta de colunas, chamada Via Tecta, conduzia visitantes do portão de entrada ao pátio central. Essa via tinha 820 metros de comprimento. Caminhar por ela era experiência projetada, transição gradual de mundo exterior profano para espaço sagrado de cura. Biblioteca, teatro, fontes, templos menores, todos dispostos para criar ambiente de serenidade e reverência. O templo principal de Asclépio dominava complexo, estrutura circular com cúpula, projetada segundo padrões arquitetônicos romanos. Mas verdadeiro coração do Asclepeion era a área de incubação. Pacientes que buscavam cura passavam por ritual elaborado. Primeiro, purificação ritual através de banhos em fontes sagradas. Depois, ofertas e sacrifícios apresentados a Asclépio. Finalmente, paciente era conduzido à câmara especial, onde dormiria durante noite. Essa prática, chamada incubação, era central ao culto de Asclépio. Acreditava-se que durante sono, Deus apareceria em sonho e revelaria método de cura. Ao despertar, paciente relatava sonho a sacerdotes, que interpretavam mensagem divina e prescreviam tratamento. Share este vídeo com alguém que precisa entender como verdade bíblica se conecta com história real. Estas revelações não podem ficar escondidas. Durante incubação, serpentes não venenosas eram libertadas na câmara. Elas rastejavam sobre pacientes adormecidos. Sentir serpente deslizando sobre corpo era interpretado como toque direto de Asclépio. Muitos pacientes acordavam convencidos de que foram visitados pelo Deus. Testemunhos de curas milagrosas eram registrados em placas votivas, tábuas de pedra ou metal, onde curados inscreviam histórias de doenças e recuperações sobrenaturais. Centenas dessas placas foram descobertas em escavações arqueológicas de santuários de Asclépio. Estudiosos modernos reconhecem que Asclepeions funcionavam como combinação de hospital, spa terapêutico e centro religioso. Tratamentos incluíam dieta prescrita, exercícios físicos, banhos medicinais, exposição ao sol, drama terapêutico no teatro. Muitos desses tratamentos tinham valor médico genuíno, mas todos eram entrelaçados com ritual religioso. Cura física era inseparável de submissão religiosa. Paciente não recebia simplesmente tratamento médico. Ele participava de sistema religioso que atribuía cura não a conhecimento natural, mas à intervenção divina de Asclépio. Para cristãos em Pérgamo, Asclepeion apresentava dilema agonizante. Doença não respeitava a fé. Cristãos sofriam enfermidades assim como todos. Asclepeion oferecia esperança real de alívio, mas acessar tratamento requeria participação em ritual pagão. Requeria reconhecer Asclépio como fonte de cura. Requeria submeter-se a sistema religioso fundamentalmente incompatível com o cristianismo.
Agora considere simbolismo. Asclépio era representado por serpente. Jesus identificou Pérgamo como localização do trono de Satanás. Gênesis 3 apresenta adversário na forma de serpente. Apocalipse 12, 9 identifica explicitamente a grande serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Conexão entre serpente e adversário permeia a Escritura. E em Pérgamo, serpente era reverenciada como divindade curadora. Essa não é simples coincidência simbólica. Revela estratégia profunda. O adversário não se apresenta primariamente através de mal óbvio. Ele se apresenta através de bem distorcido. Asclépio oferecia cura real. Pessoas eram genuinamente tratadas no Asclepeion. Mas cura vinha condicionada. Vinha através de sistema que substituía criador por criatura, que atribuía poder de vida à serpente em vez de a Deus. O adversário oferece benefícios reais, mas sempre com preço. Preço é submissão, reconhecimento de autoridade, participação em sistema que nega senhorio de Cristo. Esse padrão continua. Quantos sistemas modernos oferecem benefícios genuínos, condicionados à participação que compromete fidelidade a Cristo? Quantas estruturas prometem segurança, prosperidade, saúde, aceitação social, mas exigem que primeiro reconheçamos a autoridade que compete com Deus? O trono de Satanás não opera primariamente através de maldade grotesca. Opera através de ofertas atraentes que vêm com correntes invisíveis. Cristãos em Pérgamo viviam tensão diária entre necessidades práticas e fidelidade espiritual. Eles precisavam de saúde, mas Asclepeion exigia ritual pagão. Precisavam de prosperidade, mas guildas comerciais exigiam participação em banquetes idólatras. Precisavam de segurança legal, mas império exigia a declaração de que César é senhor. Cada necessidade humana legítima era capturada por sistema que demandava compromisso. E sistema funcionava. Maioria das pessoas submetia-se. Sacrificar incenso era gesto pequeno comparado a benefícios de conformidade. Participar de ritual em templo de Asclépio parecia preço razoável por possibilidade de cura. Império oferecia estabilidade, ordem, prosperidade relativa. Por que resistir? Por que arriscar tudo por questões que outros consideravam triviais? Antipas respondeu essa pergunta com vida. Ele escolheu fidelidade sobre conformidade. Ele reconheceu que pequenos compromissos preparam caminho para a renúncia completa. Ele entendeu que algumas fronteiras não podem ser cruzadas sem perder identidade. Escritura o honra com título: Minha testemunha fiel. Fidelidade em Pérgamo custou tudo, mas fidelidade provou ser mais valiosa que vida preservada através de compromisso. A pressão em Pérgamo não era anomalia histórica, era modelo. E esse modelo reapareceria repetidamente através de séculos. Mas antes de explorar reaparecimentos modernos, precisamos entender o que aconteceu com estruturas físicas que incorporavam esse sistema. Porque o altar de Zeus não permaneceu em ruínas esquecidas. Ele foi redescoberto. E redescoberta iniciou cadeia de eventos que conecta Pérgamo antiga a horrores do século XX. Capítulo 5. Antipas, o homem que disse não. Entre 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia em Apocalipse, apenas uma preserva nome de crente comum. Não apóstolo, não profeta, não líder proeminente. Um cristão cujo nome seria completamente perdido na história se Jesus não escolhesse imortalizá-lo. Antipas. Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto entre vocês, onde Satanás habita. Apocalipse 2, 13. Dedica apenas essa linha a ele, mas essa única linha revela volume extraordinário sobre natureza de fidelidade sob pressão extrema.
Não sabemos muito sobre Antipas através de registros históricos confiáveis. Tradições da Igreja primitiva preservaram histórias, mas detalhes variam entre fontes. Algumas tradições identificam Antipas como bispo de Pérgamo, líder da comunidade cristã local. Outras o descrevem simplesmente como cristão fiel sem posição oficial. Tradições concordam em um ponto. Antipas foi martirizado em Pérgamo durante período de perseguição intensificada. Método de execução descrito em tradições antigas é particularmente brutal. Antipas teria sido colocado dentro de estrutura de bronze em forma de touro. Essa estrutura, conhecida como touro de bronze ou touro de Fálares, era dispositivo de tortura inventado na Sicília séculos antes. Fogo era aceso sob touro metálico, aquecendo o bronze até temperatura extrema. Vítima dentro era literalmente assada viva. Gritos da vítima supostamente ecoavam através de tubos projetados na cabeça do touro, soando como mugido de animal. Se essa tradição é historicamente precisa, permanece incerto. Mas veracidade do método específico é menos significativa que realidade central. Antipas foi executado publicamente em Pérgamo por recusar comprometer fidelidade a Cristo. Ele teve oportunidade de salvar vida através de conformidade. Recusou. Escolheu morte. Por que Jesus preserva especificamente esse nome? Por que Antipas entre todos os cristãos que certamente viviam em Pérgamo? A resposta está no título dado a ele: Minha testemunha fiel. A palavra grega martis significa testemunha. Alguém que testifica sobre realidade que presenciou. No contexto legal, testemunha apresenta evidência. Testemunha confiável permanece consistente sob interrogação. Não muda a história sob pressão. Mantém verdade mesmo quando mentira seria conveniente. Antipas testemunhou realidade do senhorio de Cristo através de recusa a reconhecer qualquer senhor rival. Sob pressão máxima, quando autoridades ofereceram vida em troca de conformidade, quando dor e morte eram alternativas imediatas, Antipas não mudou testemunho. Essa é fidelidade que Jesus honra, não fidelidade teórica expressa em circunstâncias seguras. Fidelidade testada até destruição e mantida intacta. Considere o que recusa de Antipas significava para a comunidade cristã em Pérgamo. Sua morte demonstrou que conflito entre Cristo e Império não era negociável. Não havia espaço para síntese, para compromisso parcial. Sistema exigia submissão total. Cristo exigia lealdade exclusiva. Escolha era binária. E escolher Cristo poderia custar literalmente tudo. Subscribe agora se você quer histórias bíblicas que os livros de história ignoram. Verdades enterradas estão sendo reveladas. Mas morte de Antipas também ofereceu algo crucial à igreja. Ofereceu prova de que fidelidade era possível. Em ambiente onde pressão para a conformidade era esmagadora, onde cada aspecto da vida cotidiana estava entrelaçado com o sistema pagão, onde resistência significava isolamento social e perigo físico, testemunho de Antipas demonstrou que graça de Deus era suficiente. Ele não era sobre-humano. Escritura não o apresenta como gigante espiritual único. Ele é identificado simplesmente como minha testemunha fiel. Implicação é que fidelidade é acessível, que graça capacita pessoas comuns a resistir pressão extraordinária. A preservação do nome de Antipas carrega mensagem adicional. Império que o executou está morto. Imperadores que exigiram adoração são lembrados apenas como advertência histórica. Sistema que dominava Pérgamo está em ruínas. Mas Antipas é lembrado. A seu nome permanece na Escritura eterna, lido por milhões através de séculos.
Autoridades que julgaram ter poder de vida e morte sobre ele, na verdade não tinham poder algum sobre seu legado. Eles podiam matar corpo, não podiam silenciar testemunho. Isso revela princípio profundo sobre reino de Deus. Perspectiva divina sobre vitória e derrota é radicalmente diferente de perspectiva humana. Do ponto de vista temporal, Antipas perdeu. Ele morreu. Autoridades que o executaram continuaram governando. Sistema continuou operando. Mas de perspectiva eterna, Antipas venceu. Ele manteve integridade. Ele testemunhou verdade. Ele recebeu honra do próprio Cristo. E autoridades que pareciam vitoriosas estão perdidas na obscuridade da história. Essa inversão não é exclusiva de Antipas. É padrão do reino. Jesus explicou: quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16, 25. Antipas exemplificou esse princípio perfeitamente. Ele perdeu vida temporal escolhendo Cristo e ganhou vida eterna, identidade preservada, testemunho que ressoa através de séculos. Mas há tensão aqui que precisa ser reconhecida. A maioria dos cristãos em Pérgamo não foram martirizados. Igreja continuou existindo na cidade por séculos após morte de Antipas. Isso significa que a maioria encontrou maneiras de navegar pressões sem martírio. Como? Escritura não fornece detalhes completos, mas carta à igreja de Pérgamo oferece pistas. Jesus elogia a igreja. Você permanece fiel ao meu nome. Não negou sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto em sua cidade, onde Satanás habita. Apocalipse 2, 13. Igreja como um todo manteve fidelidade, mas Jesus também confronta. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão. Da mesma forma, você também tem os que se apegam ao ensino dos nicolaítas. Apocalipse 2, 14 a 15. Havia compromisso dentro da comunidade. Alguns cristãos estavam encontrando maneiras de acomodar demandas do sistema. Ensino de Balaão referia-se a compromisso estratégico. Números 22 a 25 registra como Balaão, incapaz de amaldiçoar Israel diretamente, aconselhou o rei Balaque a seduzir israelitas através de mulheres moabitas e participação em rituais pagãos. Resultado foi que israelitas começaram a adorar Baal. Em Pérgamo, ensino de Balaão provavelmente referia-se a cristãos que argumentavam que participação em rituais pagãos era aceitável desde que coração permanecesse fiel a Cristo. Ação externa não compromete fé interna. Conformidade pública preserva segurança sem comprometer convicção privada. Jesus rejeita esse raciocínio completamente. Ele ordena à igreja: arrependa-se. Compromisso não é sabedoria contextual, é traição. Participar de sistema que nega senhorio de Cristo, mesmo externamente, é apostasia. Não há distinção entre fé interna e ação externa que permita submissão a senhores rivais. Essa é a lição que Antipas ensinou através de morte. Fidelidade não é flexível. Não há espaço para calcular quanto compromisso é aceitável. Linha foi traçada. Cristo é Senhor ou não é? E se Ele é Senhor, então nenhum outro Senhor pode ser reconhecido. Nem mesmo por gesto público trivial. Essa rigidez pode parecer impraticável, pode parecer desnecessariamente inflexível, mas história valida a sabedoria dessa posição, porque compromissos pequenos preparam o caminho para a renúncia completa, e sistemas que exigem submissão nunca se contentam com gestos parciais. Antipas entendeu isso. Ele traçou linha e permaneceu firme, e Jesus o honra eternamente por essa escolha. Mas a história do trono de Satanás não termina no primeiro século. As estruturas físicas que incorporavam o sistema permaneceram, foram esquecidas. Depois,
Redescoberta Sistir. E redescoberta revelaria que padrão identificado em Pérgamo não era aberração antiga. Era projeto que reapareceria com consequências devastadoras. Capítulo 6. O altar que atravessou continentes após queda do Império Romano. Pérgamo gradualmente perdeu importância. A cidade permaneceu habitada, mas nunca recuperou glória antiga. Estruturas magníficas deterioraram. Templos foram abandonados. Biblioteca foi dispersa ou destruída. O altar de Zeus, monumento que dominara a cidade por séculos, foi lentamente coberto por terra e vegetação. Durante mais de 1000 anos, o altar permaneceu enterrado, esquecido por mundo exterior. Habitantes locais sabiam de ruínas antigas, mas significado histórico foi perdido. Em 1864, engenheiro alemão chamado Karl Humann foi enviado à Ásia Menor para supervisionar construção de estradas. Durante visitas a vilas próximas ao sítio da antiga Pérgamo, Humann notou que habitantes locais usavam pedras esculpidas antigas como material de construção. Algumas dessas pedras apresentavam relevos de qualidade excepcional. Humann reconheceu o valor arqueológico e começou a investigar a origem das pedras. Investigação o levou a ruínas na Acrópole de Pérgamo. Em 1878, Humann organizou escavações formais no local. O que ele descobriu surpreendeu o mundo arqueológico. Sob camadas de terra, a equipe de Humann revelou Altar de Zeus, uma das obras-primas da arquitetura e escultura helenística. Friso que cercava o altar estava relativamente bem preservado. Relevos mostravam batalha entre deuses e gigantes com detalhes extraordinários. Museus de Berlim, apoiados por governo alemão, financiaram escavações expandidas. Entre 1878 e 1886, equipes de arqueólogos trabalharam continuamente em Pérgamo. Eles não apenas escavaram o altar, eles o desmontaram, peça por peça, bloco de mármore por bloco de mármore. Altar foi removido do local original. Fragmentos foram embalados e enviados por navio para a Alemanha. Remoção não foi secreta. Autoridades otomanas, que controlavam o território na época, aprovaram exportação. Prática de transportar antiguidades de países de origem para museus europeus era comum no século XIX. Arqueólogos europeus justificavam remoção, argumentando que estavam preservando o patrimônio, que de outra forma seria destruído ou negligenciado. Like este vídeo se você está percebendo conexões históricas que ninguém ensina nas escolas. Essa história precisa ser compartilhada. Altar de Zeus chegou a Berlim em sessões ao longo de vários anos. Berlim, na época, era a capital do Império Alemão, potência europeia em ascensão. A Alemanha, unificada recentemente sob liderança prussiana, estava buscando afirmar posição cultural e política. Possuir monumentos do mundo antigo demonstrava continuidade com civilização clássica, legitimava status como herdeira de Roma e Grécia. Altar de Pérgamo tornou-se símbolo de ambições imperiais alemãs. Em 1901, construção começou em museu dedicado especificamente para abrigar altar. O museu foi projetado por Alfred Messel. Ele criou o espaço interior que reconstruía altar em escala completa. Visitantes podiam subir escadas, caminhar pela estrutura, examinar relevos de perto. Efeito era impressionante. Altar não era exibido como artefato morto. Era apresentado como monumento vivo, estrutura funcional que dominava espaço, assim como dominara Pérgamo antiga. O Museu de Pérgamo foi inaugurado oficialmente em 1930. Rapidamente tornou-se uma das atrações culturais principais de Berlim. Milhares de visitantes passavam pelas salas,
admirando o altar reconstruído. Mas o contexto político na Alemanha estava mudando dramaticamente. República de Weimar, estabelecida após derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, enfrentava instabilidade econômica severa, hiperinflação, desemprego massivo, agitação política. Partido Nacional Socialista, liderado por Adolf Hitler, crescia em influência. Em 1933, Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. Nazistas começaram rapidamente a consolidar poder absoluto. Eles eliminaram oposição política, suprimiram liberdades civis, implementaram leis raciais, iniciaram rearmamento militar e criaram arquitetura de poder projetada para intimidar, impressionar e exigir submissão total. Albert Speer, arquiteto favorito de Hitler, foi encarregado de projetar estruturas monumentais para o regime nazista. Speer visitou o Museu de Pérgamo. Ele estudou o altar de Zeus cuidadosamente, e ele reconheceu o poder psicológico da estrutura. Altar não era apenas bonito, era ferramenta de dominação. Design criava a sensação de escala esmagadora, de poder além de capacidade humana comum. Qualquer pessoa de pé diante do altar sentia-se pequena, subordinada, intimidada. Speer decidiu adaptar design do altar para estrutura moderna. Resultado foi Zeppelinfeld, arena de comícios construída em Nuremberg. Zeppelinfeld foi projetado especificamente para comícios anuais do Partido Nazista. Estrutura central era a plataforma elevada onde Hitler discursava, cercada por colunatas massivas. Design ecoava altar de Pérgamo. Plataforma funcionava como trono moderno, elevando o líder acima das massas, criando hierarquia visual entre Führer e povo. Comícios realizados no Zeppelinfeld eram teatralidade cuidadosamente orquestrada. Centenas de milhares de participantes organizados em formações militares precisas. Bandeiras nazistas dominando o campo visual. Holofotes apontados para o céu, criando catedral de luz. Hino nacional, discursos inflamados, saudações coreografadas. Tudo projetado para criar experiência emocional esmagadora, que suprimia pensamento crítico e induzia submissão. Paralelos com Pérgamo são impossíveis de ignorar. Assim como o altar de Zeus funcionava como centro de adoração que exigia participação, Zeppelinfeld funcionava como centro de devoção ao Führer. Assim como cidadãos de Pérgamo eram esperados a demonstrar lealdade através de ritual público, cidadãos alemães eram esperados a demonstrar lealdade nazista através de participação em comícios, saudações, conformidade ideológica. Assim como o Império Romano não separava lealdade política de submissão religiosa, o regime nazista fundiu identidade nacional com devoção quase religiosa ao líder. E assim como cristãos em Pérgamo enfrentaram escolha entre Cristo e César, cristãos na Alemanha nazista enfrentaram escolha entre Cristo e Hitler. Maioria das igrejas alemãs comprometeu. Movimento chamado Deutsche Christen, cristãos alemães, tentou sintetizar cristianismo com ideologia nazista. Eles removeram o Antigo Testamento da Bíblia, alegando que era muito judaico. Eles retrataram Jesus como ariano. Eles pregaram que lealdade a Hitler era obrigação cristã. Minoria resistiu. Igreja confessante, liderada por figuras como Dietrich Bonhoeffer e Martin Niemöller, rejeitou o compromisso. Eles declararam que Jesus Cristo, não Adolf Hitler, é Senhor. Muitos pagaram com prisão, campos de concentração, execução. Bonhoeffer foi enforcado em abril de 1945, semanas antes do colapso final do regime nazista. Paralelo histórico é assustador. Pérgamo no primeiro século e Alemanha no 20º século demonstram o mesmo padrão. Sistema político que exige submissão religiosa,
arquitetura monumental que intimida e impressiona, ritual público que normaliza conformidade, punição severa para a dissidência e escolha imposta a cristãos, conformar ou resistir, viver através de compromisso ou morrer mantendo fidelidade. Altar de Pérgamo permaneceu em Berlim durante a era nazista, testemunha silenciosa de repetição de padrão antigo. E após queda do nazismo, Altar permaneceu. Berlim foi dividida entre setores aliados. Museu de Pérgamo ficou no setor soviético, eventualmente parte da Alemanha Oriental comunista. Durante Guerra Fria, Altar permaneceu acessível, mas contexto político mudou novamente. Após reunificação alemã em 1990, museu foi renovado. E hoje, Altar de Pérgamo permanece como uma das atrações turísticas mais visitadas de Berlim. Mas quantos visitantes entendem significado sombrio da estrutura que admiram? Capítulo 7. Quando Berlim reconstruiu o trono. Museu de Pérgamo em Berlim atrai mais de 1 milhão de visitantes anualmente. Turistas de todo o mundo caminham pelas salas, fotografam reconstrução do altar, admiram qualidade artística dos relevos. Guias turísticos explicam mitologia grega representada no friso. Historiadores de arte discutem técnica escultural. Arqueólogos debatem detalhes de reconstrução. Mas pergunta que raramente é feita: por que essa estrutura específica foi transportada para Berlim e reconstruída em escala completa? A resposta superficial é preservação histórica. A Alemanha possuía tradição forte de estudos clássicos. Universidades alemãs lideravam pesquisa em arqueologia, filologia, história antiga. Trazer Altar de Pérgamo para Berlim era consistente com missão de preservar e estudar patrimônio cultural do mundo antigo. Mas há camadas mais profundas. Impérios modernos buscam legitimidade através de conexão com impérios antigos. Roma reivindicava herança de Grécia. Império Bizantino reivindicava herança de Roma. Império Otomano posicionava-se como sucessor de Bizâncio. Império Alemão, no final do século XIX, buscava estabelecer posição como potência mundial. Possuir monumentos de civilizações antigas, especialmente Grécia e Roma, reforçava a narrativa de continuidade civilizacional. A Alemanha apresentava-se como herdeira legítima de tradição clássica europeia. Mas escolha específica de reconstruir Altar de Zeus em escala completa, não simplesmente exibir fragmentos em vitrines, sugere motivação adicional. Altar não era tratado como artefato morto, era tratado como estrutura funcional. Visitantes não apenas olhavam para altar, eles experimentavam altar. Subiam escadas, caminhavam pela plataforma, ficavam cercados por relevos de batalha mitológica. Experiência era imersiva, projetada para criar impacto emocional e psicológico. Albert Speer reconheceu esse poder quando visitou o museu. Ele não via altar apenas como arte antiga. Ele via ferramenta de propaganda, estrutura que comunicava poder, hierarquia, a autoridade através de linguagem visual universal, tamanho esmagador, design elevado, imagens de conflito cósmico entre ordem e caos. Tudo contribuía para a mensagem. Submeta-se à autoridade estabelecida ou seja esmagado como gigantes rebeldes. Comente sua opinião sobre essas conexões históricas. Discussão nos comentários enriquece entendimento de todos os seguidores. Zeppelinfeld, em Nuremberg, era a aplicação direta desses princípios, mas não era a única estrutura nazista que ecoava a arquitetura antiga. Chancelaria do Reich, projetada por Speer e concluída em 1939, usava colunas massivas, corredores longos, salas enormes, tudo projetado para intimidar visitantes. Qualquer um que caminhava pelos corredores da chancelaria
em direção ao escritório de Hitler, sentia-se progressivamente menor, mais insignificante. Quando finalmente chegava ao escritório, Visitante estava psicologicamente preparado para a submissão. Regime nazista entendia poder de arquitetura como ferramenta política. Estruturas não eram apenas funcionais, eram comunicação. Elas declaravam ideologia sem palavras. Elas moldavam comportamento através de experiência espacial. E modelo para essa abordagem vinha diretamente de impérios antigos, especialmente Roma. Nazistas estudavam arquitetura romana, retórica romana, estratégia militar romana. Eles viam-se como criadores de Quarto Reich, sucessores de Roma. Mas havia elemento adicional que nazistas incorporaram. Eles fundiam o poder político com devoção quase religiosa. Hitler não era apenas líder político, ele era objeto de culto. Propaganda nazista retratava Hitler como salvador da Alemanha e figura messiânica que restauraria a nação após humilhação da Primeira Guerra Mundial. Saudação, Heil Hitler, não era simples reconhecimento de autoridade. Era declaração de lealdade absoluta, comparável à confissão religiosa. Filmes de propaganda, especialmente obras de Leni Riefenstahl, como Triunfo da Vontade, retratavam Hitler em termos messiânicos. Ele desce de avião envolvido em nuvens, como divindade descendo do céu. Multidões o recebem com adoração estática. Crianças oferecem flores como oferendas. A linguagem visual era deliberadamente religiosa. Nazismo não era apenas ideologia política. Era religião secular que exigia conversão total. Igreja cristã na Alemanha enfrentou escolha: acomodar nazismo, integrá-lo com cristianismo, ou resistir e enfrentar perseguição. Movimento Deutsche Christen escolheu acomodação. Eles argumentavam que nazismo e cristianismo eram compatíveis. Eles reinterpretaram o evangelho através de lente racial. Eles declaravam que lealdade a Hitler era mandamento cristão. Igreja Confessante escolheu resistência. Declaração de Barmen, redigida em 1934 principalmente por Karl Barth, rejeitou explicitamente tentativa de fundir cristianismo com ideologia nazista. Declaração afirmava: Jesus Cristo, conforme testemunhado na Sagrada Escritura, é a única palavra de Deus que devemos ouvir, confiar e obedecer na vida e na morte. Essa afirmação parece simples, mas em contexto nazista era revolucionária. Era a declaração de que Hitler não é senhor, que ideologia nazista não possui autoridade final, que existe lealdade superior a Estado. Dietrich Bonhoeffer, teólogo e pastor associado à Igreja Confessante, articulou implicações dessa posição claramente. Ele argumentou que cristianismo não pode ser privatizado, reduzido à questão de convicção pessoal interna. Fé cristã necessariamente produz ação pública. E quando o Estado exige o que contradiz senhorio de Cristo, cristãos devem desobedecer. Bonhoeffer não apenas pregou resistência, ele participou ativamente de conspiração para assassinar Hitler. Ele foi preso em 1943 e executado em abril de 1945. Martin Niemöller, outro líder da Igreja Confessante, passou 8 anos em campos de concentração nazistas por recusar submeter-se. Após guerra, ele articulou famosa reflexão sobre consequências de silêncio. Primeiro eles vieram buscar os socialistas, e eu não disse nada porque não era socialista. Depois vieram buscar os sindicalistas, e eu não disse nada porque não era sindicalista. Depois vieram buscar os judeus, e eu não disse nada porque não era judeu. Depois vieram me buscar, e não havia mais ninguém para dizer nada. Paralelo com Pérgamo é exato. Antipas resistiu e foi morto.
Maioria da igreja em Pérgamo sobreviveu, mas Jesus confrontou o compromisso dentro da comunidade. Na Alemanha nazista, Bonhoeffer, Niemöller e outros resistiram e pagaram preço severo. Maioria da igreja alemã sobreviveu através de compromisso e acomodação. E após guerra, a igreja alemã teve que confrontar vergonha de colaboração com um dos regimes mais malignos da história. Altar de Pérgamo permaneceu em Berlim durante tudo isso, silencioso, imóvel, mas simbolicamente presente. Estrutura que Jesus identificou como trono de Satanás havia sido transportada para a cidade que se tornaria centro de regime que imitava precisamente padrão de Pérgamo. Coincidência? Ou há princípios espirituais operando através de história que conectam estruturas de poder separadas por milênios? Após queda do nazismo, Berlim foi dividida. Muro dividiu cidade por décadas. Museu de Pérgamo ficou no lado oriental, sob controle comunista. Comunismo era ideologia oficialmente ateísta. Rejeitava a religião como ópio do povo. Mas comunismo também funcionava como religião secular. Ele exigia devoção ao partido, submissão à ideologia, participação em rituais públicos de lealdade. Dissidência era punida severamente. Padrão continuava sob nova forma. Após reunificação da Alemanha, Museu de Pérgamo foi renovado e permanece hoje como atração turística principal. Visitantes admiram o altar sem entender a história sombria que ele representa. Estrutura que Jesus identificou como assento de autoridade do adversário, agora é tratada como arte neutra, artefato histórico sem significado espiritual. Mas para aqueles com olhos para ver, altar permanece como advertência. Padrão que ele representa não está morto. Ele ressurge repetidamente através de história. E a cada ressurgimento, cristãos enfrentam a mesma escolha: conformar ou resistir, comprometer ou permanecer fiel.